Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui na TV Tubá, no programa Saúde em Foco, a doutora Daniela D'Agostin Marim, médica ginecologista, obstetra, especialista na área, professora da área de ginecologia obstetrícia da Unisul, da Faculdade de Medicina, Unisul, e chefe do serviço do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em ginecologia obstetrícia. O assunto que nós vamos hoje tratar é muito importante. Eu considero a primeira maravilha do mundo, tão especial pela grandeza que representa o assunto que hoje nós vamos tratar, que é gravidez, a gestação, principalmente o pré-natal, o parto, o puerpério. Estamos aqui com a doutora Daniela para que ela possa passar para vocês que estão nos assistindo as informações que ela tanto domina, porque é especialista da área, sobre a gestação. Antes de mais nada, doutora Daniela, eu gostaria de saber um pouquinho da anatomia, da fisiologia do órgão feminino, que é principalmente o útero, o ovário, as trompas, e a evolução chegar até uma concepção. Boa noite, doutor Mário. Quero agradecer muito o convite de estar aqui com o senhor essa noite e poder tirar as dúvidas, né, e orientar as pacientes que estão grávidas ou que desejam gestar. Então, antes da gente engravidar, a gente deve sempre procurar o médico ginecologista obstetra para fazer uma avaliação do seu corpo, se está tudo ideal, se ela está preparada para essa gestação. O que a gente vai fazer nesse primeiro exame? Vai identificar se há alguma presença de alguma patologia, vai fazer o preventivo e aí vai fazer toda essa avaliação. Quando a gente vai ao ginecologista, sempre é necessário que as orientações sejam dadas para que a paciente se prepare para essa futura gestação e para a concepção. E como que ocorre a concepção? Então, sempre que a mulher vai ter o seu ciclo menstrual, ela tem o seu primeiro dia de menstruação, e a partir daí, ela em torno de 28 dias vai ocorrer o seu ciclo. No meio do ciclo ocorre a ovulação, que é o período que a gente está preparada para engravidar. Nesse período, então, o que vai acontecer? O ovário vai produzir o óvulo, e aí quando houver a relação sexual e a fecundação, esse óvulo vai se encontrar com o espermatozoide. Os dois vão caminhar, vão passear até a trompa, e aí quando chegam ao útero, vai ocorrer a nidação, vai ocorrer a implantação do óvulo com o espermatozoide, e aí a partir daí vai ocorrer a gestação. Muito importante. No início ali eu falei que eu acho a gestação algo divino. Por isso eu considero a primeira maravilha que Deus fez. Se não houvesse a gestação, nós estaríamos aqui, né, doutor Mário? Perfeitamente, eu considero isto, a gestação algo divino, sublime, né? Então, doutora Daniela, como falou da concepção, da união do óvulo, do espermatozoide, ali já começa a gravidez. A vida, começa a gravidez. A gravidez. Né? E quais são os primeiros passos que a mulher deve dar sabendo que já engravidou? Então, quando ela vai nessa primeira consulta antes de engravidar, a gente tem algumas preparações. Então, a gente pede para essa paciente começar a fazer o uso do ácido fólico, né? Ela usar o ácido fólico para prevenir malformações do sistema nervoso central do bebê. Aí, assim que se tem o diagnóstico da gestação, como que a gente vai fazer o diagnóstico? A paciente vai apresentar o atraso menstrual e aí a gente vai fazer o teste de gravidez, que pode ser pelo sangue ou pela urina. Confirmada a gravidez, a gente vai procurar a consulta de pré-natal. Então, por que a gente precisa fazer o pré-natal? Então, o que a gente sabe? A gestação é uma fase fisiológica da mulher.
né? Mas que algumas vezes podem acontecer algumas intercorrências. Então, o pré-natal é importante para a gente fazer o acompanhamento durante todos os 9 meses e também para a gente diagnosticar alguma alteração, como, por exemplo, a pressão alta, a diabetes, alguma anemia, alguma infecção. Então, o pré-natal é para fazer esse acompanhamento da gestação, da mãe e do desenvolvimento do feto. Então, é extremamente importante que essa paciente vá mensalmente nas suas consultas para ganhar as orientações e fazer todo o acompanhamento. Muito bem, isso eu considero o pré-natal hoje, como sempre deveria ser, deve ser bem feito, né? Sempre procurar o médico obstetra para realizar um pré-natal adequado, porque, como tu falasse muito bem, muitas doenças podem interferir na evolução da gestação. Então, no pré-natal, a primeira coisa, na primeira consulta, a paciente vai ganhar muitas orientações. Então, a gente vai orientar sobre alimentação, a saúde, atividade física e também vai fazer os exames, né? Então, quais são os exames que a gente vai fazer nessa primeira consulta de pré-natal? Então, a tipagem sanguínea, para saber se o tipo de sangue dessa paciente, se ela é compatível com o seu parceiro, porque existem as pacientes negativas que precisam ter um cuidado maior durante a gestação. A gente vai fazer o hemograma para saber se essa paciente tem anemia, vai fazer exame de urina para identificar algum tipo de infecção urinária, se existe alguma patologia. A gente vai fazer exame de glicemia, o diagnóstico da diabetes, e aí vai fazer também os marcadores virais. A toxoplasmose, que é a doença que a gente pega do gato, o HIV, a hepatite, a sífilis, são exames de rotina na primeira consulta de pré-natal. Nessa primeira consulta, além dos exames que a gente vai fazer laboratoriais, há também a indicação da ultrassonografia. Então, durante a gestação, a paciente, o ideal é que ela faça no mínimo 3 ultrassons. E o primeiro que seja feito no primeiro trimestre. E que seja feito em torno da 11ª até a 14ª semana de gestação, para que se possa também fazer a translucência nucal, que é a medida da translucência para identificar se esse feto tem alguma chance maior de ter alguma síndrome, como a síndrome de Down, a síndrome de Patot, a síndrome de Edwards, que são síndromes mais raras, que podem ser suspeitadas através da translucência ou alguma malformação. Então, o ideal é que na primeira consulta ela já saia com o pedido desse ultrassom, que deve ser feito entre a 11ª e a 14ª semana. Aí depois, nas próximas consultas subjacentes, a gente vai repetindo os exames e vai fazendo os novos ultrassons. Mas nessa primeira consulta é extremamente importante essas orientações, então, dos exames e do ultrassom de primeiro trimestre e e aí os cuidados que ela tem que ter no início da gestação. Então, o que a gente sempre orienta para os pacientes? Primeiro de tudo, alimentação. Paciente gestante tem que ter alimentação saudável. Fazer ingesta de quê? Frutas, verduras, legumes, dos cereais, que ela tenha uma alimentação variada e balanceada. E que a paciente se alimente a cada 3, no máximo 4 horas. Então, café da manhã, 10 horas o lanche, ao meio-dia, às 4 da tarde, o seu jantar e uma ceia antes de deitar. A gestante tem que comer pouquinho, várias vezes ao dia. Porque a gestante tem muito risco de hipoglicemia, então ela não deve ficar muitas horas sem se alimentar. Então, a primeira coisa é a orientação nutricional, certo? Depois da orientação nutricional, a gente também orienta a atividade física. O que a paciente deve praticar? Então, o ideal é que ela faça atividades que tenham baixo impacto. Por exemplo, yoga, pilates, as atividades aquáticas, né? Natação, hidroginástica. A paciente deve evitar atividades que tenha contato físico ou atividades de impacto, como, por exemplo, vôlei, basquete, luta marcial, devem ser evitadas. E todas as atividades de risco, né? Pular do bungee jump, fazer mergulho, essas coisas devem ser evitadas pela gestante. Mas o ideal é que ela faça a atividade física durante toda a gestação. Pacientes que já fazem devem continuar e as pacientes que não fazem devem iniciar a atividade física.
Algumas vezes eu oriento que se a paciente não consegue ir para uma academia, fazer atividade, que pelo menos ela faça uma caminhada, né? Uma caminhada de meia hora, 2 a 3 vezes por semana, para sempre manter a atividade física em dia. Eu acho muito importante, assim, a alimentação, né? Como tu bem frisou. Então, vamos repetir outra vez o ideal para a gestante, principalmente nessas fases, porque a mulher não deve ganhar muito peso, né? Não, o peso ideal, na verdade, a gente tem que calcular o índice de massa corporal. Então, uma paciente que tenha um índice de massa corporal normal, né, entre 20 e 25, é que ela ganhe de 9 a 13 quilos. Uma paciente muito magrinha, que tenha um índice de massa corporal mais baixo, pode ganhar até lá, mais ou menos 15 quilos. E a paciente do sobrepeso e a obesa deve ganhar no máximo 9 quilos. 1 quilo por mês, no máximo. O ideal é que a paciente de sobrepeso, no início da gestação, nem ganhe tanto peso assim, né? Então, 1 quilo a 1,5 quilo por mês é o ideal, porque no final da gestação vai ter ganhado em torno de 9 a 13 quilos. Então, se a paciente está abaixo do peso, essa tem que ter uma alimentação um pouquinho mais reforçada. Mas se você tem o peso ideal, você deve manter a sua alimentação, evitar todos os tipos de abuso, né? Abuso de doce, fritura, essas coisas devem ser evitadas na gestação. E uma coisa que é muito importante hoje em dia a gente falar, que o sushi, que muita gente gosta hoje em dia, né? Que o sushi deve ser evitado na gestação. Né? O peixe cru tem que ser evitado durante a gestação. Então, a paciente tem que engordar, aumentar o seu peso em torno de 9 a 13 quilos. Não é engordar, é ganhar o peso durante a gestação de 9 a 13 quilos, que é o ideal. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já com esse assunto tão importante que é a gravidez, ou seja, a gestação.